no lugar do de nenhum. Ele veio no lugar dele. Amém, igreja? Amém. Graça e paz, amados. Amém? Amém? Amém. Não invalidando a oração da pastora, mas eu gostaria de fazer uma oração. Posso? Amém? Deus, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de chegar. Estou aqui, Pai, mas que eu diminua, que o Senhor cresça, que o Senhor venha falar com essa noiva nessa noite. Aquilo que eles querem ouvir, não, Senhor, mas sim do Senhor tem para eles. Nessa noite, Pai, eu me coloco diante do Senhor, para que a sua palavra seja ministrada e que eu seja a boca do Senhor nessa noite aqui. Vem na minha frente, Espírito Santo, porque eu sem o Senhor não sou nada. Mas o Senhor, Pai, comigo, o Senhor é tudo e sempre será, para a glória e honra do seu nome. Amém. Amém. Abra sua Bíblia comigo, sem delongas, enquanto isso eu vou me apresentar. Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Estou eu, pastor Eduardo, e a minha esposa, a mulher mais linda desse mundo, a Alexandra, está aqui na frente, faz assim, contendo suas mãos. Olha, sem demagogia alguma, gente. Eu casei com a mulher mais linda desse mundo. E para a glória e louvor do seu nome, estamos aqui reunidos para adorar um Deus. Um Deus que fala, que não é mudo. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Aleluia. Tem adorador aqui nessa noite? Glória a Deus. Nós vamos ler um pouquinho. Obrigado, tá, pastora, pelo convite. É um prazer, tá? Atos dos Apóstolos 28. Quem achou, diga amém. Quem não achou, faz um pouquinho. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: e havendo escapado, Pai, essa é a sua palavra, fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Pode se sentar em nome de Jesus? Amém? Atos dos Apóstolos. Alguns estudiosos cristãos começaram a falar que esse poderia ser o livro do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos começa lá no capítulo 1 a falar do Espírito Santo, e todos os capítulos mostram uma palavra rema e revelada do Espírito Santo. Esse livro que não termina no 28, porque nós estamos vivendo o 29 agora. Esse livro que foi escrito cumprindo-se uma palavra de Jesus antes de ser levado aos céus, queria enviar aquele que era o Consolador, aquele que era o Espírito da verdade, aquele que estaria conosco até a consumação dos séculos. E aí, nós vemos no capítulo 27, bem no finalzinho dele, que Paulo estava na sua última viagem missionária, e essa última viagem teve alguns problemas, porque veio um vento, uma tempestade, porque vento é uma coisa, tempestade é um pouco maior. Tempestade não vem sozinha, vem com raios, turbulências. E aí começa a balançar demais, e o povo começa a ficar apreensivo, com medo. E no finalzinho fala que
que era para eles ficarem calmos e que nada ia acontecer naquele lugar. Por quê? Porque aqueles que estavam comandando o navio, aqueles que estavam com as mãos no leme, aqueles que estavam com a mão no controle de tudo, resolveram sair, irmãos. Abandonar o barco. E abandonar o barco é muito perigoso. Porque quando você abandona o barco, você não sabe o que te espera lá fora. E o pior, eles abandonaram o barco, pastora, na escuridão, na madrugada. Porque a Bíblia diz que eles abandonaram na madrugada. E Paulo fala, fica aqui dentro, é melhor. Ali tinha mais de 200 pessoas dentro daquele navio. Mas o engraçado é que o homem, quando ele está cheio de Deus, ele não se deixa abalar pelas circunstâncias que está fora e nem dentro. Ah, mas por que por fora e dentro? Não, fora tinha uma tempestade, dentro tinha peso. Tempestade fora, peso dentro. Veja bem, eu acho muito interessante é que eles, quando pararam de preocupar com as coisas que estavam lá fora, começaram a limpar o que estava pesando dentro. Talvez o seu problema não está aqui na igreja, e não está. Aqui no altar é o lugar de você deixar aquela bagagem que está te fazendo afundar. Mas não, eu demoro a entender que a minha bagagem está pesando, está me afundando, e só quando começa a entrar água dentro do mar que eu jogo para fora. Mas a água pesa mais do que a bagagem. E depois que começar a afundar, é difícil, irmão. Teve um barco grandão que afundou, que nunca mais voltou para cima, chamado Titanic, de todos aqui. Afundou, acabou. Mas não é assim na presença de Deus. Sabe por quê? Porque existe um Deus que é poderoso, que está sempre com as mãos Glória a Deus. Aleluia. para te erguer de novo. Verdade. Glória a Deus. Aquele que reconhece que o barco dele está pesado demais. Reconhece. Confessa. Alcança no Senhor as mãos. Não, misericórdia! Glória a Deus. Para ficar de pé de novo. Porque é assim que acontece com o crente. Nós estamos vivendo os últimos dias. Nós estamos vivendo o finalzinho do capítulo 29 de Atos. Mas tem muita gente querendo virar a página antes da hora. E nós vamos entender isso. Porque Joel 2,28 fala assim: e acontecerá no fim do tempo que eu derramarei do meu Espírito Santo, e os vossos filhos profetizarão. Glória a Deus. Já está acontecendo. Você pode olhar bem pertinho de você que tem profeta. Vira para o lado da pessoa que está do seu lado. Não gosto muito de fazer isso, não, pastor. Mas Deus está me incomodando de fazer. Vira para o lado. Fala assim: aqui tem profeta. Tem profeta, tá, gente? Não, eu não cantei, não. Você não gostou. Vai fora. Vamos mais um pouco. Vamos testar aqui. Fala assim: aqui tem profeta. Cadê as mulheres? Aqui, cadê os homens? Aqui tem
sua Bíblia diz, lá no Salmo, que o choro dura uma noite, mas tem uma alegria que esperar ao amanhecer. Glória a Deus. Quanto tempo tem durado a sua noite? Porque às vezes a gente coloca a nossa noite nesse tempo cronológico, mas o tempo de Deus é diferente. Para de pensar que é um abrir e fechar de olhos, porque isso é o Senhor que vai fazer. Um abrir e fechar de olhos, Ele vai voltar para a sua noiva. Mas a sua luta pode durar algum tempo. A sua noite pode durar um tempo. A de Jacó durou uma madrugada toda até o amanhecer. E o engraçado é que a primeira vez que ele vê o Senhor, ele vê lá em cima, no alto de uma escada, depois de ter um sonho maravilhoso, e ele mostra aquele lugar como Betel. Fala assim, aqui é Betel. Mas na outra vez, ele fala assim, aqui já não é Betel, não é eu vendo Deus mais de longe, é Deus comigo, é Deus presente, cara a cara com Deus, voltando com Deus, e aqui agora é Betel. Sabe o que é o problema? Nós passamos pelas dificuldades, mas não vencemos. Nós achamos que o dia ganhou, ainda não teve a mudança. Ei, batalha é para te manter firme de pé. Amém. Glória a Deus. Batalha que não transforma. A mim não é batalha, é luta. E crente foi chamado para batalhar. Efésios 6. Reveste de toda a armadura de Deus. E vai para a guerra. Crente não tem medo de guerra. Não tem medo de batalha. Mas luta ele constrói sozinho para ele mesmo. E você tem que sair dessas lutas. Mas, vamos adiante. Aleluia. Glória a Deus. Paulo era águia. Via além do que as pessoas de perto viam. E o engraçado é que começa o capítulo 28, falando assim, e havendo escapado, porque todo mundo pensou que ia morrer, mas ninguém morreu, estava todo mundo bem, agora aquele que pulou para ele fora, tchau para eles, já foi. Mas quem ficou no barco, como o homem de Deus disse, e havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta. O navio deles vai caminhando até uma ilha chamada Malta. Engraçado é que eu vejo dois tipos de pessoas que estavam no barco. Naquele barco, no finalzinho do 27, fala o seguinte: naquele barco tinha as pessoas que sabiam nadar e as pessoas que não sabiam nadar. E aqueles que sabiam nadar pularam primeiro. Não adianta você fazer o papel daquele que sabe nadar. Muitas das vezes nas igrejas acontece de gente que não sabe nadar, se joga no mar para morrer afogado. Agora, tinha ali alguns destroços daquele navio que quebrou, que estragou, e ali alguns foi amarrado, outros foi em cima da. Estão chegando, pelas águas do Espírito até chegar, né? E eles Amém. mal. Glória a Deus. Aí, no verso 2 fala assim: e os bárbaros, aquele povo era nervoso, bravo, usaram conosco não de pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todas por causa da chuva que caía e por causa do frio. E aí, logo depois aqui, que eles foram recolhidos, foram cuidados, e os bárbaros, se você for olhar na Bíblia, eram pessoas más. Mas por que
que pessoas más vai cuidar de gente boa? Já parou para pensar nisso? Porque tinha gente ruim também. O que mais tinha ali era gente ruim. Ali tinha presos, soldados, não tinha a pior classe que poderia estar. E os bárbaros trabalhou com eles, para eles. E aí, mas é engraçado que no verso de número 6, fala assim, do 4, 5, 4. E os bárbaros vendo que havia uma víbora, fala comigo, víbora. Paulo, eu não sei se alguém aqui já foi da roça, quando você vai pegar lenha, o que você faz? Você abraça. Tem gente que abraça a vida e não está sabendo. Depois é mordido. Depois é pegado. Sabe por quê? A Bíblia não enxerga, mas sente calor. O calor vai ser um guiado de ataque. Deixa eu te falar. Você pode passar perto de uma cobra assim, pertinho assim. Se ela não sentir calor seu, ela não te pica. Mas é só pelo fogo, pelo calor. E aí, Paulo pega aquele monte de lã que abraça, leva até o fogo e joga. Quando ele vai jogar, a Bíblia vai matar. Ele fala, eles vão matar. O pessoal pensou, não morreu na tempestade, mas agora eu quero ver. Vai morrer, porque eu vi. Assim aconteceu comigo. Achavam que eu estava morto na tempestade. Quando a vida me ficou, não vai durar muito tempo. Mas aqui estou, de pé. Glória a Deus. Porque crente, cheio do Espírito Santo, Aleluia. sacode a vida lá no meio do fogo, deixa ela se queimar para lá, e se mantém de pé. Aleluia. Glória a Deus. O Paulo, que juntou uma turma toda falando, ele não vai durar em um minuto, daqui 10 minutos começa a chegar, começa a inchar, daqui 20 minutos, não dou uma hora, não dou 2 horas, não dou. Oi? Não morreu não. A mesma boca que falou que ele ia morrer, é a mesma boca que diz, ele é o Deus. Mas o homem, quando aqui, nos nossos dias de hoje, fala que o homem ou a mulher é um Deus ou uma deusa, ele não cresceu do petinho do nariz, não. Porque tem um do petinho assim, jogado assim. Não é. Esse Paulo balançou a víbora e continuou sendo Paulo. Glória a Deus. Não mudou. Verdade. E aí, esse mesmo homem não morre e vai para a casa de um moço. E vai para lá e vai mostrar que o Espírito Santo estava com ele, porque o pai daquele moço estava doente, e ele coloca as mãos, e ali acontece a cura. Glória a Deus. O Aleluia. mesmo Deus que estava lá com Paulo está aqui nessa noite. Glória a Deus. Aonde você precisa de cura, meu irmão, minha irmã, é só em Jesus. Verdade. Oh, Acho lindo isso, bacana demais, porque é só nele, é por meio dele, é para ele. todas as coisas. Aleluia. Esse Jesus, lindo e maravilhoso, que pagou um preço que nenhum de nós poderia pagar. Mas aí você acha que, fala assim, André,
e ficam reunidos no mesmo lugar. Ali o Espírito Santo estava com uma promessa. No 2, começa dizendo assim: e chegado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, Glória a Deus. numa só visão, num só propósito, pensando a mesma coisa, e o Espírito Santo de Deus veio sobre aquele lugar e encheu a todos. Glória a Deus. Aleluia. Ah, Diga ao Senhor. mas e no capítulo 3, Pedro e João sobem para orar, e por intermédio do Espírito Santo que já estava neles, eles encontram um coxo, e aquele coxo ele fala assim: eu não tenho nada para te dar, mas o que eu tenho te dou, que é o Espírito Santo. Ah, mas acabou por aí? Não, não acabou. O mesmo Pedro que nega Jesus, o mesmo Pedro que fala que quando Jesus vai, vou voltar a pescar, esse mesmo Pedro reconhece Jesus, porque ali, aonde ele negou, só tinha algumas pessoas, mas ele reconhece para uma multidão que só o Senhor é Deus. Glória a Deus. Aleluia. Isso é o Espírito Santo. Ah, mas e no 5? Tem um moço chamado Ananias e uma mulher chamada Zafira que vão querer enganar o Espírito Santo no altar. Mexe. E ali morre. Verdade. É Deus. Ah, mas acabou? Não, não acabou. No 6, a igreja começa a crescer por intermédio do Espírito Santo de Deus. E aí essa igreja não podia mais se conter, precisava de obreiros, diáconos. E essa igreja precisava de diáconos cheios da presença de Deus. É verdade, Pai. Ah, mas acabou? Não, não acabou. E o verso 7. Um homem por nome de Estevão estava sendo apedrejado, e ele olha para cima e fala: eu vejo os céus abertos, e eu vi o Senhor assentado à direita do Pai. O 29 nós estamos vivendo. O 8. A igreja que estava cheia do Espírito Santo começa a ser perseguida. Está te perseguindo, igreja? Está bacana? Estamos correndo o risco de daqui a pouco tempo não poder reunir como igreja. Isso é real. Mas essa igreja começa a ser perseguida. No 9, Deus marca um encontro com um moço chamado Saulo de Tarso. E esse homem, vindo ao caminho de Damasco, se encontra com Deus. E ele começa a ficar empoderado de Deus, mas fica cego. E aí eles vão procurar um homem cheio de quê? Do Espírito Santo de Deus para curar. Ei, glória. Um homem que matava pessoas, perseguia, começa a ser um dos maiores evangelistas que pisou nessa terra. Por intermédio de quem? Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Ah, mas no 10, Cornélio tem uma visão do Espírito Santo de Deus trouxe para ele. Ah, mas no 11, o Evangelho chega a Samaria, e por meio do Espírito Santo já não podia mais se controlar aqueles que aceitavam a Jesus por intermédio do Espírito Santo. Ah, mas no 12, Pedro estava preso, e aí o Espírito Santo vem juntamente com o anjo, e as estruturas são abaladas, as portas se abrem e ele sai. Ah, mas no 13, Paulo começa, através do Espírito Santo que ele recebeu lá nos primeiros capítulos, a pregar, e ele vai fazer a sua primeira
viagem missionária. E por não ter tempo, a gente chega na última, no capítulo 28. O capítulo 28 fala unicamente de um Deus que não se calou. Porque se você procurar no 15, 16, 17, 18, todos têm o mover do Espírito Santo de Deus. Você acha que é diferente com nós? Pode uma mãe abandonar o seu filho, mas eu, o Senhor, jamais abandonarei. Uma mãe abandonar um filho, terrível. Terrível aqui. Você como filho, mesmo sendo desobediente, não abandona sua mãe, ainda mais ela que te gerou, te carregou. E aí ele chega nessa tempestade, que eu chuto aqui, tudo tem. Sabe por que eu vejo isso? Tem gente que desiste antes da hora. Você chegou no tempo que o Espírito Santo já está falando com você? Pode virar a página. Antes disso, não! Não seja antecipado. Escreve mais um pouquinho, mais umas linhas. Ora mais um pouquinho. Porque falando em oração, eu lembro que Jesus, Lucas, começa a falar de um Jesus que chega para orar nos últimos dias, na última hora, na última noite, e ele começa a orar, e começa a suar. Não estava suando como eu aqui, ó, mas ele suava gotas de sangue. Sabe por quê, meus irmãos, essa gota de sangue? Eu falei, mas peraí, eu já vi tanta gente pregando sobre isso, meu Deus. Eu já vi tanta gente falando sobre essas gotas de sangue. Aconteceu ali uma coisa chamada hematoide, que é o cara tem um pavor tão grande, a pessoa tem aquele pavor que quando, por exemplo, dois carros estiverem batendo e a pessoa está vendo, o olho fica aquele pavor da batida ali, pode causar isso, pode causar. Mas Jesus, aconteceu isso com ele, orando, de joelho no chão. Sabe qual o maior pavor que nós deveríamos ter? Não é a boleto que vai vencer na segunda-feira, não é a falta de trabalho, não é o filho ou a filha que se encontra perdido, não! Sabe qual o maior medo? Esse nome ministrou isso muito forte no meu coração. Quando eu estava lendo isso, o Espírito Santo veio e falou: meu filho, Jesus naquele lugar tinha medo da separação com o Pai. Não era medo do meu pecado e do seu pecado, não era medo do cálice, daquele cálice que ele ia tomar, que era o cálice da condenação. Não, era medo da separação do Pai. E muitos desviam sabendo que estão desviando. Tem muitos que não vêm para a presença, sabendo que não estão. Fala que daqui a pouquinho eu vou. E o Espírito Santo ainda continua chorando, porque a palavra diz que o Espírito age em nosso meio e ele vai até o Pai por gemidos inexprimíveis. Ele chora por você. Até a cruz, pastora, até o momento da cruz, Jesus chamava Deus de Pai, meu Pai que está no céu, Pai, 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 mas na cruz, Deus meu, Aleluia. por que me abandonou? Ali estava havendo uma separação entre o Pai. Nunca tinha tido durante todos os tempos. Porque a minha Bíblia diz que no princípio era o verbo, ele estava com Deus e o verbo era Deus. Tudo foi construído por meio dele, através dele. Esse mesmo Deus que em Gênesis 26 diz assim: façamos! Não se fala façamos eu sozinho. Meu amor, façamos o culto. Meu amor, vamos para a igreja. Meu amor,
estava lá na ilha de Páscoa, fazendo cura, eu profetizo sobre essa noite. Glória a Deus. Essa noite, o Glória a Espírito Deus. Santo vai Aleluia. curar, vai transformar. Através da sua vida, pessoas vão ser salvas. Levanta a sua mão, que eu quero profetizar que a sua segunda-feira, a sua semana vai ser diferente através do Espírito de Deus. Porque Ele pode. É por meio dele. É através dele. É por causa dele. O engraçado é que quando eu cheguei aqui, o irmão começou. Santo Espírito. Opa. Deus está nesse negócio. Glória a Deus. Aleluia. Aí ele vem para terminar o negócio. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória, a sua presença me atraiu. A presença que atrai está aqui nessa noite. A presença que não nos deixa sozinhos, porque o Espírito Santo ele está comigo e com você. Glória a Deus. Você acha que você, se você chegasse lá e visse um frio, você ia catar a cabeça também? Ou você ia estar frio também? Está frio. Mas o homem cheio do Espírito Santo lutou a noite inteira para não morrer. Porque uma coisa é você estar no barco e esse barco está navegando. Outra coisa é estar numa tempestade. Oi, deixa eu te falar, foi o Espírito Santo. E estava sol, estava dia, claro, bonitinho. As ondas começaram a ficar grandes demais, eu estava com aquela embarcaçãozinha ali. Eu estou atrás, eu acho que aqui, Jesus tem poder. É hoje que eu vou morrer, meu Deus. E nem estava acontecendo muita coisa. Imagina uma tempestade. Imagina! Não parava ninguém em pé, nem deitava. Gente! Ele lutou para não morrer a noite toda. E no outro dia teve força para tacar lenha. Verdade. A batalha continua. Se você abaixa a guarda, você perde a guerra. Quer ver a serpente que está rodeando a sua vida manifestar? Louco nela! Glória a Deus. Ora! Fogo nela, Jesus. Mateus 6,6. Entra no teu quarto. Fecha a porta. Ora ao Pai que está no céu. E Ele te Compensará. A recompensa vem através da oração, Verdade. é através da entrega. Porque hoje nós não temos mais o hábito de estar em oração. Foi se perdendo. Não estou falando dessa noite aqui, porque eu sei que aqui tem gente que ora. Glória a Deus. Mas a gente tem que falar, porque vai que alguém é pego pela vida e não está em oração, e aí? Vai morrer? Ou vai sacudir a mão do fogo? Vai morrer? Tá no fogo. Fogo nela. Ou vai jogar ela no fogo? Em nome de Ou você vai ser atraído por ela e nem vai saber que está sendo mordido, porque você não ora. Não! Você precisa estar em oração. Fogo tem que estar dentro de você. Sabe o que eu falo? O culto aqui é a representação daquilo que você é dentro da sua casa. Se você está achando que o culto está ruim, está frio, está isso, está aquilo, outro, aquilo, ora pouco. Ora mais. Você vai passar a ver que aqui pega o fogo nesse altar e esse fogo contagia. Aleluia. Bendito é o Senhor. É assim que funciona, meus irmãos. A serpente morde, mas ela não é sentença. A sentença foi dada para aquela que mordeu, porque queimou o inferno, no fogo. Aqui, o engraçado é que a serpente, quem que diz que tiver os homens? Só um minutinho. Fica de pé, pode ficar de pé, fica de pé, por favor. Fica de pé, todos os homens. Todos os homens, fica de pé. Aí, agora, glória a Deus, bacana.
Agora, senta, por favor. O que eles pensam dele? Gênesis 3,15 diz assim: mas as mulheres ganham um dom de saber onde tem serpente. Oi! Nós homens, com elas de pé, vamos olhar para um lado e para o outro. Na sua. Daquele dia que você vai ensinar aquele contrato, levar elas com você. Daquele dia que você vai fazer aquela coisa muito importante, ela vai você. Sabe por quê? Porque ela tem um dom de reconhecer o que é bênção na sua vida e o que é maldição. Mas isso aí é bênção para elas? Não. Elas precisam ter o dom do discernimento ali. É elas que têm. A minha irmã fala assim: não vai dar ruim. No dia do teu não, irmão. Vai dar ruim. Por quê? Porque aquilo que nós não temos, ela tem, mas aquilo que ela não tem, que é força para lutar, às vezes, é força para guerrear, é nós que temos que fazer isso por elas. Eita Deus! Homem tem que ser homem. Levanta esse nome, Jesus, com autoridade, poder. Aleluia! Pode se sentar. Obrigado. Vocês ficaram felizes, né? É claro. Mas olha, o homem foi imputado sobre a vida dele, lá em Coríntios 11, Cristo é o cabeça da igreja, mas o homem é o cabeça da mulher. Você não é cauda, não. Você não é cauda, você é cabeça. Toma sua posição dentro da sua casa, sabe por quê? Porque eu quero deixar tudo dado com você. 2% das famílias brasileiras vão para a igreja por causa de um filho que está na presença de Deus. 17% vai porque as mulheres estão. A mulher entrou na igreja. 93% vai quando o homem vai. Por quê? Porque Deus trouxe, passamos o homem, vou dar para ele autoridade. Você é a autoridade da sua casa! Glória a Deus! Você é a autoridade espiritual, a autoridade eclesiástica dentro da sua casa. E nós queremos mudança, mas se nós estamos tomando o nosso posto, o nosso posto é ser autoridade. E o discernimento está com elas. E o homem, quando entende isso, ele é autoridade, não passa por cima, ele não navega por cima, não, ele não cresce por causa da mulher, não, eles caminham lado a lado. É que, saúde, é assim, olha, aqui, ó, não passa na frente não, vamos junto. Aí ela vai falar comigo, ó. O homem vai, caminhando, baixinho. Mas aí, você acha que ela terminou? Não. Assim funciona. Mas aí quem vai assinar o contrato é quem? É quem tem autoridade, assina o seu contrato. Assina! Vai! Mas pergunta primeiro! Escuta, ouve! Mas nós queremos fazer assim: vou orar, vou entregar nas mãos de Deus. No outro dia já acho que Deus respondeu. Porque você dormiu pensando aquilo, ou comeu muito à noite. Assim não, irmão. Paulo vai cair, ele não caiu. Essa igreja está de pé, não vai cair. As pessoas que estão aqui dentro podem ter convertido ontem, hoje, vai converter, ou depois de amanhã, mas não vai cair. As pessoas vão pegar e olhar e falar assim: aquilo dali, aceitou Jesus, não vai desse, não deu a semana, mas vai ficar de pé. Aleluia! Deixa o inimigo falar. Para de dizer. Mas seja crente, esteja vigilante em oração. Consagra, ouve. E assim vamos romper
nove de Atos. Uma coroa da vitória nas mãos. Porque Paulo, naquela primeira noite, a primeira viagem, foi com o tal João Marcos. E aquele João Marcos não estava no mesmo pique que ele. E esse João Marcos, ele pega e chega perto dele na segunda viagem e fala assim: escolhe se você poder que eu vou esquerda. Mas no finalzinho da vida, manda vir a mim João Marcos, porque me é muito